Hoje, Vladimir Putin realizou uma reunião em Moscou com os enviados de Trump, Stephen Witkoff e Jared Kushner. Discutiu-se um acordo de paz para a Ucrânia. E toda a mídia prestou atenção às declarações de Putin, nas quais ele ameaçou a Europa com guerra e ameaçou cortar a Ucrânia do mar. E se gabou da suposta captura de Pokrovskaya e Volchanska pelos russos em Donetsk e Kharkiv. Mas poucos prestaram atenção ao fato de que, nos bastidores, negociações estavam sendo conduzidas entre representantes de 3 países, Estados Unidos, da América, Rússia e China. Por que isso? Acontece que, por uma estranha coincidência, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Yi, está em Moscou, ao mesmo tempo que o enviado especial dos Estados Unidos da América, Stephen Witkoff. Forma-se aqui um quebra-cabeça interessante. A China convidou o presidente francês Emmanuel Macron para negociações em Pequim, onde estará de 3 a 5 de dezembro. Antes disso, Emmanuel Macron se encontrou com Volodymyr Zelensky e discutiu todas as questões do plano de paz. E agora mesmo, a China está oferecendo à Europa um acordo que pode fortalecer aquela tão falada autonomia estratégica da Europa, entendendo que os americanos estão se afastando dos assuntos. E também mostrar que, sem a China, a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia não será resolvida, que Rússia e Estados Unidos da América não devem se aproximar demais, como deseja Donald Trump. E, claro, trazer a questão de Taiwan. Neste episódio, as negociações em Moscou envolvem 3 países, não 2, tornando tudo mais interessante. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário extenso abaixo dele. Inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News pelo link na descrição. Lá publicamos notícias em tempo real. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Agradeço qualquer apoio. Então eu vou começar com um breve resumo. Hoje, Putin está em Moscou conduzindo negociações militares. Steve Witkoff, representante especial dos Estados Unidos da América, e Jared Kushner, genro de Trump, se reúnem com o presidente russo Vladimir Putin. Putin já acusou líderes europeus de tentarem barrar o acordo de paz proposto pelos Estados Unidos da América. Ele também declarou que está pronto para lutar contra a Europa e está confiante de que a Rússia vencerá rapidamente uma guerra contra os europeus. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu a situação diplomática atual como, cito, um dos momentos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais otimistas. O presidente da Ucrânia, que hoje está em Dublin, também declarou que pode se encontrar com representantes dos Estados Unidos da América logo após a reunião russo-americana em Moscou. Acrescentou que espera sinais após as negociações entre Putin e Witkoff. Bem, enquanto isso, o próprio Putin declara que a Rússia capturou Pokrovsk, uma cidade-chave no leste da Ucrânia. Embora a Ucrânia tenha rejeitado o que chamou de declarações grandiosas de Moscou, destinadas apenas a influenciar as negociações. E em Washington, Trump convocou hoje uma reunião do gabinete com membros de sua administração e nela ele afirmou que a situação nas negociações é complicada. Mas ele se orgulha do fato de que os Estados Unidos da América não ajudam mais a Ucrânia gratuitamente, mas simplesmente vendem armas, lucrando com a guerra. E aqui surgem novos detalhes sobre o que exatamente a Casa Branca está prometendo a Putin. A publicação Político escreve que a administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, planeja devolver à Rússia seus ativos congelados após a assinatura de um acordo sobre a Ucrânia e o fim da guerra. Foi relatado que autoridades americanas informaram sobre isso ao enviado da União Europeia para questões de sanções, David O'Sullivan, durante sua visita a Washington ainda no verão. Após isso, eles mantiveram a posição. No plano de paz original, apresentado pelos Estados Unidos da América em novembro, mencionava-se usar 100 bilhões de dólares em ativos russos para reconstruir a Ucrânia. Segundo o documento, Washington ficaria com 50% do lucro e à Europa foi sugerido investir mais 100 bilhões de dólares na economia ucraniana. O restante. Os ativos da Rússia eram destinados a um certo fundo de investimento americano-russo, que trabalharia em projetos americano-russos. Fontes da Político dizem que russos ficaram indignados ao saber que os Estados Unidos da América ficariam com parte dos ativos, mesmo destinados à reconstrução da Ucrânia, e o restante seria apenas dividido com eles. Mais tarde, como escreveu a Bloomberg, o ponto sobre o uso dos ativos russos foi excluído do plano de paz. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu um empréstimo de 140 bilhões de euros para a Ucrânia, garantido por ativos russos bloqueados.
No entanto, o Banco Central Europeu recusou-se a fornecer garantias para esse empréstimo. Segundo o jornal Financial Times, autoridades europeias recorreram a esse banco com o pedido de atuar como credor para o depositário belga Euroclear, onde está armazenada a maior parte dos ativos russos. Então, o regulador concluiu que a proposta é equivalente ao financiamento monetário, que, aliás, é proibido pelos tratados da União Europeia. A Bélgica também é contra usar ativos russos para conceder empréstimo a Kiev. Quanto à questão territorial, que foi discutida hoje por Vitkov e Putin, foi informado que as negociações entre diplomatas ucranianos e americanos na Flórida, que, segundo relatos, aconteceram na véspera da visita de Vitkov a Moscou, não levaram a progresso na principal questão territorial. Segundo relatos, Kiev continua se recusando a conceder autonomia ao Donbass, como insiste Putin, e a Rússia, por sua vez, não concorda com nenhuma forma de cessar fogo. Putin confirmou no fim da semana passada que a Rússia só cessará as hostilidades quando o exército ucraniano deixar os territórios ocupados. Segundo ele, Putin afirmou publicamente que seria impossível assinar qualquer acordo, mas essa é só a parte divulgada. Mas nos bastidores, há outro componente dessas negociações, a participação da China. E a China claramente está agora observando as ações de Vladimir Putin para que ele não entregue, sem querer, os interesses da China. A questão é que, por uma estranha coincidência, hoje chegaram a Moscou o chefe das relações exteriores da China, Wang Yi, e o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steven Vitkov, que se reuniu com Putin no Kremlin para discutir um acordo de paz para a Ucrânia. Formalmente, foi declarado que Wang Yi realizou consultas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Foram discutidas a cooperação entre os serviços de inteligência da Federação Russa e da China, assim como questões atuais de segurança internacional e regional. Bem, isso não é exatamente uma questão para o ministro das Relações Exteriores. Após o encontro, Van I não se apressou em deixar Moscou e disse: "Vou ficar aqui mais um pouco. Agora começa a parte interessante. Vamos montar o quebra-cabeça." De 3 a 5 de dezembro, Emmanuel Macron, presidente da França, estará em visita à China. A conversa abordará economia e cooperação da França e da União Europeia com a China. Emmanuel Macron falará pela União Europeia. É significativo que a visita aconteça antes do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping e que a visita esteja sendo organizada justamente a convite do lado chinês. Ou seja, na China convidou Emmanuel Macron para negociações. Os resultados podem evidenciar a autonomização da política europeia, mostrando como um Estado da União Europeia age sem apenas seguir a política dos Estados Unidos da América. Emmanuel Macron sempre defendeu isso desde 2017. Quem acompanha meu canal há tempos sabe que sempre menciono isso. O quê? Em 2017, Emmanuel Macron afirmou que a Europa precisa de autonomia estratégica independente dos Estados Unidos, China ou outros. Devemos ser autônomos. Agora isso começará a se manifestar. Emmanuel Macron declarou que falará com os chineses sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Aqui está uma citação para vocês. Esperamos que a China possa convencer a Rússia a acabar com essa guerra e iniciar negociações, que respeitem os direitos fundamentais da Ucrânia e nos permitam alcançar paz e segurança no continente europeu. Mas aqui você pode perguntar, para que tudo isso para a China? Na verdade, não é tão complicado assim. Demonstração de que esse problema, ou seja, a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não pode ser resolvida sem a participação da China. Esse movimento é muito forte, principalmente após as tentativas barulhentas de Trump. E Xi Jinping afirma que Trump não consegue lidar com isso. Além disso, a China vai tentar evitar uma aproximação excessivamente ativa entre Rússia e Estados Unidos, porque a China vê que existe o risco dessas duas nações se aproximarem. Concessões importantes ao Kremlin servirão de base para a Rússia tentar retomar sua influência em antigas regiões suas. O que isso significa? A questão é que em Moscou consideram a Ásia Central e o Cáucaso como suas regiões. Nos últimos anos, a China entrou e se firmou ativamente nesses territórios. Durante a guerra em grande escala na Ásia Central e no Cáucaso, a China passa a ocupar posição dominante antes pertencente à Rússia. E hoje mesmo o Tajiquistão declarou que está pedindo ajuda às tropas russas para proteger a fronteira contra o Afeganistão. Em novembro houve um tiroteio lá e, aliás, durante esse tiroteio, cidadãos chineses foram mortos. E o Tajiquistão está pedindo ajuda não à China, mas à Rússia. Está claro que tudo isso é uma encenação, e a China, bem, com certeza não gosta desse rumo dos acontecimentos.
E tem mais um ponto importante, é a questão de Taiwan. Claro, em 2023 a China lançou um plano de paz para a Ucrânia. E naquela época muitos ficaram surpresos com o primeiro ponto, soberania e integridade territorial da Ucrânia. Naquela época, até mesmo Putin, lembro, criticou esse plano do camarada Xi. Mas para a China isso é importante. E tudo isso não acontece por grande amor à Ucrânia. Taiwan é considerado por Pequim como parte integrante da China. O reconhecimento desses chamados novos territórios russos, especialmente através da etapa das chamadas repúblicas populares como República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk, é um precedente muito ruim para Pequim. Putin agora exige que Europa e Estados Unidos da América admitam que, ao reconhecerem a independência da República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk, esses territórios se tornaram russos. Para a China, isso é muito ruim. Assim você pode, sem medo, esfregar na cara deles sobre Taiwan e dizer isso é uma república separada. Vocês reconhecem República Popular de Lugansk e República Popular de Donetsk. Então, o que querem dizer com China unificada? Sobre o que estão falando? E para terminar, vou deixar mais uma ideia para vocês refletirem para que tenham algo em que pensar. Quanto ao Steven Witkoff, a viagem a Moscou é uma das últimas tentativas de avançar no processo de paz na Ucrânia antes da viagem de Donald Trump à China. Bem, a Federação Russa dificilmente recuará de suas exigências agora. E nós vemos isso pelos resultados do encontro entre Putin e Witkoff. Portanto, qualquer contorno do futuro processo de paz, de um processo de paz real, será formado já na linha Estados Unidos da América, Europa e China. É nesse contexto que Macron surge. Agora, a missão do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, é assegurar em Moscou que não haja acordo com os americanos, para que esse processo de paz seja adiado para 2026 e para que o mundo reconheça que sem a China eles não conseguem resolver essa questão. Esse é o quebra-cabeça. Neste episódio, uso reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais. Continuação.